Boa noite a todos. Hoje é exatamente 20 de agosto de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, será realizada pelo nosso irmão Augusto, e logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos em Tua casa, buscando, Mestre amigo Jesus, os Teus ensinamentos. Te rogamos que Tu possas intuir-nos através da espiritualidade amiga, para que possamos todos nós aqui presentes ter o entendimento necessário que necessitamos nessa nossa caminhada evolutiva. Mas acima de tudo, Mestre amigo, te agradecemos por mais essa oportunidade que Tu nos dás, por esse convite, pois aqui nos reunimos em Teu nome e é através dessa reunião, desses estudos que aqui fazemos, dessa nossa busca de reforma, que cada vez mais nos aproximamos de Ti. Pois todos aqui presentes, Mestre amigo Jesus, buscam com toda certeza no seu dia a dia colocar em prática o que aqui aprendemos. Te agradecemos pelo convite, te agradecemos pelo amor que Tu tem por cada um de nós, pela preocupação de nos encaminhar para Ti, e te rogamos que Tu fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. E aí, Cecília, como é que foi a nossa última reunião? Nós continuamos no capítulo 13, Reencarnação. Nós já estudamos 31 páginas só sobre reencarnação. E neste momento a gente retorna ao nosso último encontro, e quando Alexandre retorna à casa de Raquel, já para os últimos momentos da influenciação magnética. Ele foi muito bem recebido pelos construtores, né? Quando ele chegou próximo ao Segismundo, ele viu que ele ainda estava muito agoniado, sofrendo, com uma cara muito abatida. E ele tentou reanimar, fez o que pôde. E André ficou meio, mas por que isso? E ele explicou que ele estava, naquele momento, fazendo o seu desligamento de todas as coisas, de todos os hábitos, de todos os condicionamentos que ele teve no plano espiritual, ao mesmo tempo em que ele começava a fazer as suas primeiras ligações com as necessidades, vamos dizer, plásticas do perispírito para o plano carnal. E isso, Alexandre explicou, causava sofrimento e tristeza, né? E novamente tentou auxiliar Segismundo, dizendo que ele deveria agradecer a Deus a oportunidade de retornar à crosta para se livrar dos seus débitos. E também ele, observando melhor, ele se dirige a Segismundo perguntando se ele tem algum segredo, alguma mágoa interna muito séria, alguma coisa que ele, até aquele momento, ele não conseguiu, assim vamos dizer, resolver. E se ele quisesse, que ele contasse com a colaboração dele, do Alexandre. Vamos lá. Trabalho bonito do Alexandre, né? Então, ajuda aqui do nosso querido Augusto, emprestando sua voz para o Alexandre, e o nosso amigo Paulo Macedo emprestando a sua voz para Segismundo.
e o nosso amigo Tarcísio emprestando sua voz para André Luiz. Então o interlocutor deixou cair algumas lágrimas e conversou com esforço. Sabe que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores e, apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tenho em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem. Pedindo agora o retorno à crosta do mundo, antes de consolidar meu trabalho, entretanto, reconheci que para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. Então, Segismundo, né? É interessante a gente rever essa fala dele, né? Ele conversando com Alexandre. Sabe que empreendi pequenina obra de socorro. Construiu, né? Vamos dizer assim, iniciou um trabalho desse de obra de socorro lá na colônia espiritual. Então a gente percebe, e é nisso aqui que a gente diz assim, olha, ele saiu da terra, saiu como um assassino, porque na verdade eles foram para um duelo, né? E ele acabou vencendo aquele duelo, matando o Adelino. Muito bem. Matando o Adelino. Então a condição dele espiritual não foi nada boa chegar nessa situação. Mas lá ele conseguiu se recuperar, começou a estudar e começou a fazer um trabalho. Então tudo isso são recursos espirituais. Então é por isso que nós vamos para o mundo espiritual. Você imagina se o nosso processo de aprendizado fosse só na Terra? Então, se eu preciso aprender a minha essência, que é a espiritualidade, porque a vida animal eu já conheço. Eu já sabe Deus há quantos bilhões de anos eu vivo a vida animal, gente. Não é milhão, não é bilhões. Então, da vida animal eu já conheço tudo. Agora eu estou aprendendo a vida espiritual para eu, vamos dizer assim, olhar para a matéria e dizer, já aprendi tudo que eu tinha que aprender contigo. Então a gente ainda continua, a matéria ainda exerce muita influência sobre nós. Então é esse movimento da espiritualidade. Então se eu vou para o mundo espiritual, é justamente para eu desenvolver a espiritualidade. É por isso que não tem erraticidade para o animal, porque não tem função a erraticidade para o animal. Qual é a função do animal estar na erraticidade se ele não tem moral ainda? Então a nossa função de ir para a espiritualidade é justamente para nós aprendermos a espiritualidade. Quando é que eu vou evoluir? Quando eu coloco em prática. Assim é a escola. Quando a gente está aprendendo com o professor, isso já garante que a gente passou? O que vai garantir que a gente mudou, que a gente evoluiu, que a gente aprendeu a lição? É a prova. E aonde é a prova? Encarnando. A gente não fica aflito no dia da prova, né? O professor ensinou, passou, a gente estudou, a gente tem quase certeza que domina todo o assunto, mas no dia da prova a gente fica um pouco tenso. Porque a gente sabe que pode acertar, mas simplesmente pode dar um branco e a gente errar. E a gente sabe que é a prova que vai dizer, vai falar se eu aprendi ou não aquilo tudo que eu estudei. Então o mundo espiritual, ele é um ambiente de estudo, de aprendizado, de angariar amigos. Olha aí Alexandre intercedendo por ele. Apesar de que Alexandre o conhece desde a vida dele, como quando ele esteve nesse duelo com o que vai ser o pai dele, o Adelino. Ele e Hilário, né? Os dois. Ele e Hilário, exatamente. Então eles se conhecem já faz um tempo. Mas a gente também pode angariar amigos no mundo espiritual e interceder pela gente. Então ele começou inclusive um trabalho. Por isso é que ele diz, olha, empreendi pequena obra de socorro ali em torno de nossa colônia espiritual, a colônia ao qual ele estava.
Lembrando que essas colônias, eu brinco, é um puxadinho da terra, né? A obra foi autorizada pelos nossos maiores, né? Então ele idealizou um trabalho, organizou, apresentou para os maiores e disse: aí, posso fazer? Pode. E ele aí está falando: e apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tenho em sua estrutura grande responsabilidade. Ou seja, lembra da tristeza dele? É a tristeza de: eu vou entrar no corpo, vou esquecer tudo e eu nem terminei o trabalho que eu estava aqui fazendo, né? É um pouco como se fosse aquela: eu preciso ir, mas eu queria ficar. É igual quando a gente está encarnado, né? Chega uma hora que o corpo já não suporta, que a gente não aguenta, e diz: olha, eu não aguento mais esse corpo, eu preciso ir, mas eu queria ficar por causa dos amores, né? Então é esse momento dessa dualidade, né? Eu quero ir, mas eu preciso ficar. E do mesmo jeito é do outro lado. Eu sei que eu preciso ir, mas era tão bom o trabalho que eu estava fazendo, eu queria dar continuidade. Mas ele não dá continuidade com o espírito. Mas vai passar um tempo longe, né? Sinto que não está terminada, que tenho, né? Ele diz: não sei se fiz bem, pedindo agora o retorno à crosta do mundo, antes de consolidar, né, de finalizar ali o meu trabalho. Entretanto, reconheci que para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência. Então, na verdade, a encrenca dele não é com o pai ou com a mãe futura, que é o Adelino e a... Não é. A encrenca dele é com quem? Com a própria consciência. E, gente, a gente fala assim, com a própria consciência, mas, gente, ele pode fugir do Adelino, ele pode fugir da Raquel, mas ele não tem como fugir da consciência. E quando a consciência nos acusa, a gente não consegue ter paz. Então, para esse trabalho, para ele estar bem no mundo espiritual, ele precisa ter essa paz de consciência, e ele não tem. Então, essa necessidade o fez dizer: olha, eu preciso voltar para a Terra, porque não estou dando conta. Eu preciso me reabilitar. Eu preciso me reabilitar. Não é o Arlindo, é ele precisa. Por isso é que ele diz: com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. E aí fica, sabe, não arruma encrenca com ninguém, não. Sabe? Mas não arruma mesmo. A gente já arrumou muita encrenca, a gente já fez muito mal. Olha, ontem estudando a obra Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, o Humberto nos traz ali o ano de 170, em Lyon, na França, onde construíram um circo romano, e estava chegando um alto funcionário, né, que estaria se aposentando e que iria para lá, e que o imperador tinha muita consideração, e eles queriam receber esse cidadão assim com uma festa muito grande. E festa naquela época era fera comendo gente, gladiadores lutando, mulheres seminuas dançando. Essa era a festa. Hoje mudou? Não mudou, gente. Nós ainda temos pessoas que se reúnem, desculpa eu estar abrindo, mas é para ilustrar, pessoas que ainda se reúnem num sábado em torno de uma TV enorme para ver dois homens se esmurrando, caindo sangue e caindo no chão. Então a gente ainda se diverte em vendo as pessoas sendo machucadas no ano de 2024. Então no ano de 174, ali 170, eles fizeram isso, e um dos movimentos é: vamos queimar cristão. Vai ser um espetáculo maravilhoso. Então nós vamos passar bastante óleo no corpo das mulheres e das crianças e vamos queimá-los. Vai ser uma tocha maravilhosa. Depois a gente solta os cavalos para ir pisoteando naquilo que sobrou. E assim foi feito. Foram mais de
1.000 pessoas, jovens, crianças e mulheres sendo queimadas naquela arena. Besuntada ali de produtos, de combustível mesmo para incendiário. E aí ele fala, 1960, o incêndio do circo, lembra desse incêndio? Lá em Niterói, 61, em Niterói, aonde o circo pegou fogo, a lona pegou fogo e todos que estavam ali dentro morreram queimados. Quem eram? Aqueles mesmos que outrora se reuniram para organizar aquela festa no ano de 170 da era cristã. Gente, 1960 anos depois, no processo de resgate. Aí você vai dizer, tia, por que a espiritualidade, por que Jesus, por que a lei esperou tanto tempo para esse resgate? Aí tem duas coisas. Primeiro, às vezes, primeiro que a gente tem que entender é que o processo de expiação nem sempre é instantâneo. A misericórdia divina, ela cobra parcelado. E às vezes ela nos dá 1001 chances para a gente refazer sem ser necessário expiar. Então, quanto tempo nós temos que a misericórdia divina nos oferece oportunidade para nós fazermos o bem, anulando o mal que fizemos com o bem. Então, a forma de eu reparar o passado nem sempre é sofrendo. Eu posso reparar o mal fazendo o bem. O livro Justiça Divina, de Emmanuel, ele diz que a expiação é medida de lei apenas para os corações endurecidos. Então, sabe Deus se essas pessoas, esses irmãos, passaram todos esses tempos só se comprometendo, aí chega uma hora que basta. E vocês ainda não aprenderam a lição. Ou, nesse processo da consciência, pedirem. Eu carrego há 1900, ou seja, há quase 18 séculos essa culpa. Eu queria sentir na pele o que eu fiz e aqueles irmãos sentiram. Então, pode ser esse processo de rebeldia? Pode. Mas pode ser também uma solicitação do próprio Espírito para aliviar a dor da consciência, pedir, eu quero passar pela mesma dor que eu fiz aqueles irmãos passarem. Não consegue se libertar daquela imagem de ver aquelas crianças sendo queimadas, aquelas mulheres sendo queimadas, idosos sendo queimados, jovens sendo vendidos como escravos e homens válidos também sendo vendidos. Então esse é o nosso passado. É por isso que nós temos que pensar, gente, que se a gente for parar para pensar, nós temos um passado muito cruel, nós temos muitas situações vividas e muitos de nós fomos aqueles que fomos o algoz. Então eu não posso perder tempo, eu tenho que me esforçar. Tia, como é que eu posso saber que eu fui um algoz? Olha os pensamentos. Quantas vezes a gente não tem vontade de torturar alguém? De arrancar a unha, arrancar o cabelo, arrancar a ponta do dedo, cortar assim devagarzinho e ticando, né? Arrancar o dente sem anestesia, né? Trancar num quarto e deixar lá míngua, sem água e sem comida, né? Então esse tipo de pensamento que às vezes a gente no momento de ira, de raiva, aquilo vai aparecendo. Se eu tivesse uma arma, eu esvaziava nela agora, né? Então esse tipo de pensamento está contando no nosso passado, está falando do nosso passado, entendestes? E são essas coisas que a gente tem que começar a perceber e dizer, não, eu preciso me transformar, me tornar um homem melhor, uma mulher melhor, enquanto eu ainda estou por aqui. E isso é urgente. E mais aquilo que a gente sabe, o Segismundo está reencarnando com Adelino para o quê? Para reparar. Para o quê? Se amarem. Quando a gente nasce embaixo do mesmo teto, a lei é
aprendam a se amarem. Essa é a lei. E enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam em silêncio, Segismundo prosseguia. Foi por isto que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual diante dos ensinamentos do Cristo sem haver pago minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo, dolorosas chagas em virtudes do passado cruel? Agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me amparo fraternal e estou certo de que serão 2 benfeitores para mim. No entanto, afligem-me receios e ansiedade ante o futuro desconhecido. Porque quando nós mergulhamos na carne, no corpo físico, nós estamos submetidos às emoções, nós estamos submetidos a todos os nossos movimentos hormonais. Você sabia que quando a mulher está grávida, que ela libera ali a ocitocina, que é o hormônio, e que isso também envolve o pai? E quando a criança não é querida, é amada pela mãe e pelo pai, na vida intrauterina, isso já vai influenciar muito na conduta desse ser. Então, olha só, por isso o medo não é só uma questão do espírito, é uma questão orgânica, é uma questão de como ele será tratado, como ele será... Porque lembra, até se essa mãe for melosa demais, carinhosa demais, protetora demais, isso vai atrapalhar muito a formação da personalidade desse ser. Por que hoje nós vivemos um alto número de jovens com 25, 30 anos se portando dentro de casa como se fosse um adolescente de 15 anos, sendo sustentado pelos pais? Nós temos hoje muito isso, gente. Isso já é resultado da nossa educação protecionista, de tratar filho como bebelô. E a gente estragou uma geração. Os nossos irmãos judeus, na época de Jesus, não sei agora, a gente vai ver isso na obra Paulo Estevam, 12 anos o menino já aprendia uma profissão. Na nossa época de estudo, eu me recordo na escola, nós tínhamos uma vez por semana uma aula extra, que a gente ia no outro horário, para aprender uma profissão. Então as meninas aprendiam manicure, aprendiam cozinha, aprendiam a bordar, aprendiam o que mais? Crochê, corte e costura. E os meninos iam para a marcenaria. A gente aprendia também plantação. Então era um monte de coisas que a gente aprendia na pré-adolescência. E tinha alguns meninos que trabalhavam ali na marcenaria, fazendo aqueles objetos menores, obviamente com toda a segurança, e que acabavam trabalhando naquilo. E o nosso ensino médio, ele, que na época era o 2º grau, ele também era profissionalizante. Então, ou seja, a gente estava com 15, 16 anos, já com uma profissão, já estagiando e já nos inserindo no meio profissional. E a gente já queria até casar, para sair de casa, para ter filho e construir família. Então era muito comum, com 18, 19, 20 anos, já estar casados. Não era assim? E hoje? 30, 29, em casa. Ou fez um filho por fora e dá atrás para a mãe tomar conta. Geração canguru, diz a nossa Cecília. Mas quem foi responsável por isso? Nós. Então, ou seja, nós estragamos uma geração pela nossa falta. Então, por isso, o medo de Segismundo. Olha, eles prometeram que serão ótimos pais, que vão me receber com muito carinho, mas ainda assim
eu tenho medo? Porque olha o que ele diz. Ele diz, olha, foi por isso que insisti tanto pela obtenção da minha volta. Por que ele quis tanto voltar? Por conta da consciência de culpa. E ele diz, como é que eu posso conduzir os outros à plena conversão espiritual diante dos ensinamentos do Cristo, se ele carrega o quê? Sem haver pago minhas próprias dívidas? Como é que eu vou falar se eu não tenho a consciência em paz? Não tem como. Lembra que ele estava fazendo aquele trabalho, né? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo, com tanta dor que ele carrega, dolorosas chagas em virtude do passado que ele carrega? Aí ele diz, mas agora, porém, que está se aproximando esse recomeço difícil, porque é um recomeço. Toda reencarnação é um recomeço. A pessoa lembra do passado? Zera, ela começa ali. Zera total? Não, ela vai carregar o quê? As intuições. Então, tudo isso que ele aprendeu no mundo espiritual, isso vai estar nele muito forte em forma de intuição. Ele vai carregar uma intuição muito mais para o bem do que para o mal. Porque isso ele aprendeu no mundo espiritual, entendeu? Quando Raquel e Adelino voltaram, né, eles prometeram minha amparo fraternal. Então ele ainda conversou com ambos lá no mundo espiritual e voltaram. Só que Adelino, quando estava aqui em contato novamente com o corpo físico, com a condição vivida em um corpo físico, logo ele lembrou novamente da paixão, lembrou ali do assassinato, né, da raiva, ele aciona tudo. E aí ele diz, aflige-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. E a ansiedade é filha de quem? Do medo. Valendo-se da pausa que se fizera naturalmente, Alexandre tomou a palavra com franqueza e otimismo. Porque o Sérgio Edmundo está bem otimista? Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações aqui. Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Somente o mal está condenado à destruição e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Esteja, portanto, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos círculos terrenos foi muito bem lembrada. O resgate do desvio de outra época concederá ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante. Persevere no seu propósito. Valer-se da escola, receber-lhe a orientação sublime, assenhorear-se-lhe dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. Assim, pois, Segismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. Para a nova experiência, você não pode levar senão o patrimônio divino já adquirido com seu esforço para a vida eterna, constituído pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. Não se detenha, desse modo, em lembranças dos aspectos exteriores de nossas atividades neste plano. Persistir em semelhantes estados da alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico no período infantil. Não se prenda a receios pueris. É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência, qual de nós não é devedor? Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. Que injeção, né? Injeção de ânimo, né? Vamos ticar? Pra gente aprender, né? Então vamos lá. Vamos ticar aí esse alimento espiritual. Então o Sérgio Edmundo está super otimista, super feliz que vai reencarnar? Não.
triste, né, Meli? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir, né? Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Então fica a primeira dica, vai um movimento novo, né? Uma nova atitude. Não adianta ficar, como dizer o pessoal, igual siri em lata, né? Não é assim que diz, né? Igual siri em lata, inquieto, agoniado. Calma, deixa a coisa acontecer. A gente não tem que nos preocuparmos se vai ou não vai dar certo. Nós temos que nos preocuparmos se o que eu vou fazer, se a atitude é boa. É isso que eu tenho que estar atento. O propósito e a atitude é boa, então o resultado tem que ser bom. Se não for, é porque não tinha que ser. Mas o importante foi a minha atitude. Um dia de cada vez. Não adianta ficar igual siri em lata, né? Desprenda-se de suas criações aqui. Ou seja, iniciou um trabalho? Iniciou. Mas calma, o trabalho não é teu. O trabalho é de quem? É de Deus. E Ele vai prover, vão continuar. O trabalho não é nosso. O trabalho é de Deus. Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, tá? Olha esse detalhe. Sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo. Ou seja, se tem um trabalho e se esse trabalho não se sustentou, é porque ele não foi efetuado de acordo com as leis divinas. Entende? Ele se sustenta por si mesmo e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. O trabalho vai continuar, eu poderei reencontrá-lo e dar continuidade. Somente o mal está condenado à destruição. Então, a mesma coisa, não se desespere. Existe o mal? Existe. Hoje eu estive numa médica muito querida, por sinal, uma pessoa muito humana, e ela disse, hoje eu estou atendendo só pelo Sistema Único de Saúde aqui na clínica. Nós abrimos hoje, a gente só está atendendo. E eu sou otorrina. Eu trago todo o meu material. Então, quando as pessoas chegam aqui com obstrução, eu não conto conversa, Conceição, eu faço. E uma amiga minha, idosa, 80 e poucos anos, plano de saúde, foi até o médico, falou da obstrução nos 2 ouvidos. Ele disse, o plano de saúde me paga muito pouco, eu não vou fazer. E ela me disse uma coisa hoje, Conceição, eu atendo muitas pessoas carentes. E hoje, mais do que nunca, eu tenho vivido isso. Eles chegam aqui e dizem assim, doutora, eu não tenho dinheiro para comer. Então, se possível, passe uma medicação que eu consiga na farmácia, que às vezes também não tem. E ela disse, minha amiga, eu nunca vi tanto como eu estou vendo agora. Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Eu ouvi dela isso hoje. As pessoas não têm dinheiro para comer, então a gente tem que estar muito atento. Porque normalmente quem passa fome em casa tem vergonha de dizer. Só que o mal não é para sempre. O mal também vai acabar. E isso é um mal. Somente o mal está condenado à destruição e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. O mal é para sempre? Não. E quem precisa retificar? O erro. Esteja, portanto, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos círculos terrenos foi muito bem lembrada, porque não adianta ele ficar no mundo espiritual. Ele ficar no mundo espiritual, ele estava retardando o seu processo de evolução. Por isso é que está no livro dos espíritos. Não seria melhor ele ficar no mundo espiritual? Não, estacionar-se-ia. E o que se precisa é evoluir. Então, como é que ele vai evoluir? Reencarnando. Sua insistência pelo regresso atual aos ciclos terrenos foi muito bem lembrada. O resgate do desvio de outra época concederá a seu espírito uma luz nova e mais brilhante. Tá vendo? Mas ele precisa vir para resgatar. Persevere no seu propósito. Valer-se da escola. Receber-lhe a orientação sublime, assenhorear-se-lhe, né? Ter ali, receber os benefícios, representa a maior felicidade do aluno que foi o quê? Fiel. Aprendi e vivi. Né?
o que a gente vê? É como se fosse assim, o Tarcísio é dentista. Ele fez o curso de odontologia, mas no cotidiano dele ele não usa o fio dental, ele não faz as 3 escovações diárias. De que serviu a lição dele, se ele não consegue usar para si próprio? A mesma coisa, eu vou estudar as leis, estudo a parte jurídica, faço o meu juramento e no dia a dia eu estou como se eu não conhecesse a lei. De que me valeu estudar sobre a lei? Ou eu de repente ser da área da saúde, estudar todo o processo do corpo humano e eu fumar, utilizar o álcool. Nós tivemos um período aí, um cálice de vinho faz bem. Hoje a gente diz, nem um cálice de vinho faz bem. Porque a gente esquece da indústria, que dá nó em pingo d'água para vender. Assim, pois, Segismundo, então a sua felicidade. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus. Se ele manda Segismundo lavar a mente, é porque a mente de Segismundo está o quê? Suja com o quê? Com medo. Né? A culpa está fazendo bem, porque ele está pedindo para voltar. Mas essa ausência da fé, esse medo, essa o quê? Esses pensamentos negativos está sujando a mente dele. Então lave a sua mente com a água viva da confiança em Deus. Deus me ama, me quer bem, jamais irá faltar recursos para que eu conquiste o que eu devo conquistar nessa encarnação. E realmente, gente, a vida é difícil? Mas observa a quantidade de recursos que Deus coloca. Isso aqui, gente, é um recurso. Estar aqui ouvindo lições espirituais é um recurso que a espiritualidade nos dá, a gente estando encarnado para ver se a gente muda o rumo da nossa vida. Nós não estamos dormindo em estado espiritual, emancipado, ouvindo as lições, e quando a gente acorda, a gente não consegue. Não, a gente está ouvindo tudo isso acordado, lúcidos, para ver se a gente muda o norte da vida, né, Augusto? Quer falar, Augusto? Todos esses recursos que a gente tem, se a gente se predispõe, né? Fora o auxílio espiritual que estamos tendo aqui, quando nós também estamos nos permitimos a isso, né? Com certeza. Assistência, né? Toda. Água viva da confiança em Deus, viu, gente? Então, vamos lavar a nossa mente com a água viva da confiança em Deus. Para nova experiência, você não pode levar senão o patrimônio o quê? Divino já adquirido com o seu esforço para a vida eterna, constituído pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. Cadê tudo aquilo que você conquistou aqui? É hora de colocar em prática. Não se detém, conquistou lições. Evolução tem que praticar. Ah, mas no mundo espiritual ele estava praticando? Estava, mas ele precisa praticar no corpo físico. Porque o nosso processo de evolução, ele está vinculado à matéria não ter mais ação sobre eu como espírito. Eu preciso cada vez mais me afastar da animalidade para chegar na espiritualidade. Não se detenha desse modo em lembrança dos aspectos exteriores de nossas atividades neste plano. Não se detenha nisso. Olha que ele diz: persistir em semelhantes estado de alma poderá trazer consequências, olha aqui, muito graves. Porque ele não vai reencarnar? Imagina ele reencarnar, porque daqui a pouquinho vai acoplar, mas trazendo no seu psiquismo o medo, a insegurança, a insatisfação. Ai, por que eu vou? Eu não devia ter ido. Isso tudo vai fazer parte da personalidade dele, gente. Então, quando a gente reencarna revoltado, a gente vai trazer essa revolta.
Quando a gente reencarna não aceitando, a gente vai trazer isso com a gente, bem vivo no psiquismo. Isso que ele falou, ele usou a palavra o quê? Perigo. Muito graves. Porquanto a sua... Ele disse assim, não se detenha desse modo em lembrança dos aspectos exteriores de nossas atividades aqui neste plano. Persistir em semelhantes estados da alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico. Porque ele quer, mas não quer, vai, mas não vai. Então, esse processo de reencarnação, em que ele de repente diz, eu não quero ir, eu não vou, pode provocar a morte do corpinho em formação. Não se prenda a receios que são o quê? Pueris. Calma teu coração. É verdade que você deve e precisa pagar, né? Um processo de expiar. Mas em sã consciência, qual de nós não é devedor? Todo mundo que reencarna na Terra traz seus débitos do passado. Ninguém que está aqui é espírito já quite com a lei. Todos nós temos as nossas mazelas, as nossas encrencas. Todos. Ninguém. Por isso que a gente diz, eu não posso julgar ninguém, porque o meu telhado é de vidro. Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. Então, com tristeza e abatimento, a vida, como é difícil, eu não suporto fulano, eu não suporto Beltrano, eu queria outra família. Já foi. Eu quero outro marido, esses filhos me dão muito trabalho, esse trabalho é insuportável, Manaus é muito quente. Foi bom? Deu para aprender? Então vamos parar aí. Marca no teu livrinho, hoje são 20 de agosto de 2024. Alguma pergunta, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Por que a espiritualidade, por que Jesus, por que a lei esperou tanto tempo para esse resgate? Aí tem duas coisas. Primeiro, às vezes, primeiro que a gente tem que entender que o processo de expiação nem sempre é instantâneo. A misericórdia divina, ela cobra parcelado. E às vezes ela nos dá 1001 chances para a gente refazer sem ser necessário expiar. Então, quanto tempo nós temos que a misericórdia divina nos oferece oportunidade para nós fazermos o bem, anulando o mal que fizemos com o bem. Então, a forma de eu reparar o passado nem sempre é sofrendo. Eu posso reparar o mal fazendo o bem. Está se aproximando esse recomeço difícil, porque é um recomeço. Toda reencarnação é um recomeço. A pessoa lembra do passado? Zero, ela começa ali. Zero total? Não, ela vai carregar o quê? As intuições. Então, tudo isso que ele aprendeu no mundo espiritual, isso vai estar nele muito forte em forma de intuição.
ele vai carregar uma intuição muito mais para o bem do que para o mal. Deixa a coisa acontecer. A gente não tem que nos preocuparmos se vai ou não vai dar certo. Nós temos que nos preocuparmos se o que eu vou fazer, se a atitude é boa. É isso que eu tenho que estar atento. Iniciou um trabalho? Iniciou. Mas calma, o trabalho não é teu. O trabalho é de quem? É de Deus. E Ele vai prover, vão continuar. O trabalho não é nosso. O trabalho é de Deus. Por isso é que está no nível dos espíritos. Não seria melhor ficar no mundo espiritual? Não. Estacionar-se-ia. E o que se precisa é evoluir. Então, como é que ele vai evoluir? Reencarnando. Conquistou lições. Evolução tem que praticar. Ah, mas no mundo espiritual ele estava praticando? Estava, mas ele precisa praticar no corpo físico. Porque o nosso processo de evolução, ele está vinculado à matéria não ter mais ação sobre eu como espírito. Eu preciso cada vez mais me afastar da animalidade para chegar na espiritualidade. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos cantar para fazer nossa prece de gratidão? Claudinha, você ora pra gente, meu amor? Vamos cantar? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Enxugar nosso pranto, precisamos do teu amor, para sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Ir ao teu encontro, vai. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Mais uma vez, ir ao teu encontro. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Te seguimos, Mestre, seguimos a tua luz, seguimos a tua palavra, mas sobretudo, Senhor, seguimos o teu amor, porque é o teu amor, Mestre, que permite, que concede o recomeço, que concede a renovação, que fortalece o nosso espírito, que fortalece a nossa caminhada. É o teu amor, Senhor Jesus, que nos faz recomeçar a cada nova jornada nesse planeta, a cada nova oportunidade de fazer diferente, que autoriza, Senhor, o recomeço de cada dia, uma nova jornada, um dia que possa fazer diferença, mas que seja diferente, Senhor Jesus,
pelas lições que Tu nos concedes de forma tão generosa, através dessa doutrina consoladora. Que esse recomeço de jornada no planeta, esse recomeço diário, ele aconteça, Senhor, envolvido pela nossa melhoria das lições que nós viemos buscar a cada estudo. Sabemos, Senhor, tantos corações aqui encarnados, envolvidos, confiantes nas Tuas palavras. E quantos irmãos aqui desencarnados também, Mestre, envolvidos pelo Teu amor, almejando o recomeço na jornada na Terra, na jornada no plano espiritual. Que nós possamos, Senhor, sabiamente fazer acontecer essa mudança na nossa vida. Porque o Teu amor, Senhor, nos espera há séculos. O Teu amor, Senhor Mestre, nos espera há milênios. E é esse amor que tem concedido tantas oportunidades, que nós saibamos aproveitar a Tua presença através das lições, para que a gente possa fazer diferente. Nos envolve, Senhor Jesus, com a Tua paz. Nos envolve, Senhor Jesus, com o Teu amor, porque Ele diz da Tua presença entre nós. Obrigado, Mestre, mais uma vez. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.